1 Pedro capítulo de número 3, verso de número 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando o apóstolo Pedro ele falou a respeito disso, a igreja estava debaixo de um juízo muito grande, mas não que a gente pode dizer do juízo de Deus, e sim da disciplina do Senhor. A igreja estava perseguida. Se você quiser abrir comigo a mesma carta de 1 Pedro, abra no capítulo de número 1 e aí a gente tem uma ideia do que está acontecendo. No capítulo 1 dessa mesma carta da epístola, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 e o verso 2 apenas, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro está escrevendo a uns irmãos. A primeira coisa que eles são eleitos, ou seja, foram realmente salvos, foram escolhidos dentre toda a humanidade para viverem diante de Deus, são eleitos. Mas ele diz uma segunda característica desse povo: eles são forasteiros. Forasteiros significa dizer que eles não têm pátria, não vivem neste mundo, mas como se não estivesse nesse mundo. Um forasteiro, é difícil usar essa palavra hoje, mas um tempo muito mais antigo, talvez uns 100 anos atrás, era mais fácil da gente ouvir essa palavra. Olha, isso é forasteiro. Por quê? Porque ele não é morador dessa cidade. Todo mundo aqui, falo dos mais antigos daqui da igreja, que conheciam toda a cidade, e quando viam alguém diferente, disse: isso daqui não é da cidade, isso é forasteiro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja que anda nesse mundo, ela é forasteira, ela não pertence a este mundo. Então ela não encontra lugar nesta terra que possa dizer: esse é o meu lar, essa é a minha casa. Embora a gente tenha uma casa, embora a gente ame a nossa casa, embora a gente ame aquilo que a gente construiu e chame ela de casa, ou não tem nada melhor do que o nosso, que diz? Lar, não é assim? Não é assim que a gente diz? Mas isso é uma figura de linguagem para nós, todos nós aqui na igreja, não é verdade? Quem ama realmente a Cristo é o nosso lar, mas não é o nosso lar, é o nosso lar que Deus nos deu por aqui e agora. Mas de fato a gente almeja um outro lar, a gente sabe que esse não é o nosso lar definitivo. A gente espera algo mais, algo além do que está aqui nessa terra. Por isso a gente... Exatamente, é um lar que não é feito por mão de homens. E hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Então, o apóstolo está dirigindo a uma igreja que já não tem mais nem esse lar nessa terra. Ele diz: são eleitos, são forasteiros. Mas aí ele continua no texto dizendo assim mesmo: da dispersão, são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região é uma região do Oriente Médio que fica mais no Iraque nos dias de hoje. E avançando um pouco mais para cima da Europa, nessa região da Turquia. Nessa parte, nessa região, lembre-se, forasteiros dessa área da dispersão, porque aconteceu uma dispersão, ou seja, a perseguição chegou sobre a vida da igreja em Jerusalém e o povo saiu disperso. Quando acontece alguma coisa muito terrível, uma catástrofe, uma perseguição, uma guerra, explode assim, buf! As pessoas tendem a fugir. Para onde se foge? Para onde aponta o nariz, não é assim que se diz? Para onde aponta o nariz eu fujo. E exatamente foi isso que aconteceu. A igreja foi perseguida e ela fugiu. Quando ela fugiu, ela se dispersou pelo mundo inteiro. E é isso, ele está dando uma carta a esses irmãos que estão nesses lugares distantes. E ele vai falar exatamente sobre o tempo em que eles estão vivendo, um tempo extremamente difícil, que deixaram o seu lar, deixaram todas as suas coisas para trás, só por causa do nome de Cristo. Eles não sabiam exatamente o que caberia a eles ter uma salvação em Cristo. Todos nós estamos muito preparados, entre aspas, por perseguição, correto?
Se você não rouba, você não fuma, vamos colocar assim, você não faz as coisas erradas. Se vem uma perseguição sobre você, o que você vai pensar? Me diga. É por causa de quem? Não, mas o que você vai pensar a respeito disso? Não é somente por causa... estão me perseguindo por causa de Cristo. A igreja, ela estava muito bem entendida a respeito disso. Mas lembre-se, quando Jesus avisou que haveria perseguição por causa do nome dele e a gente deveria se alegrar, a igreja ainda não tinha entendimento do que seria viver para Cristo e morrer para Cristo. A igreja, a igreja do primeiro século é diferente de nós hoje como igreja. Por quê? Porque a gente tem a história toda do cristianismo nas nossas mãos, olhando todas as perseguições que aconteceram durante todas as eras. Então, se explode uma perseguição somente sobre a igreja, e isso foi bem claro, foi sobre a igreja, os irmãos eles estão cientes que isso pode acontecer. E não é porque eu tenho pecado, não é porque eu tenho falha, não é porque eu faço isso, é por causa somente do nome de Cristo. Não sabia. A gente tem a experiência aqui, mas a igreja do primeiro século ela não sabia de fato o que custava seguir a Cristo. E ela teve que experimentar isso na prática. Embora Cristo tenha avisado que iria acontecer isso, eles não tinham a dimensão do que seria isso. Mas depois que começou a acontecer, a começar pelos apóstolos, eles se alegraram de ter sido perseguidos por causa do nome de Cristo, porque eles sabiam que era o Cristo Salvador. Mas uma coisa é os apóstolos saberem e outra é a igreja receber, porque os apóstolos que receberam essa palavra e se alegraram por estar recebendo a perseguição por causa de Cristo, a igreja em si ela não andou com Cristo. São aquele grupo seleto que andou com Cristo, que ia fortalecer toda a outra igreja para viver essa vida e ter na pessoa dos apóstolos exatamente o exemplo de eles vão seguir firme. E se eles estão seguindo firme, eu sigo também. Então, quando explode a perseguição, a Bíblia diz que toda a igreja, praticamente toda a igreja, dispersou. Os únicos que ficaram em Jerusalém foram os apóstolos. Os únicos que ficaram em Jerusalém foram os apóstolos. Porque eles vão ser o que a gente chama de o fundamento dos apóstolos, o fundamento da doutrina dos apóstolos. Eles vão permanecer juntos, para que exatamente a igreja tenha suporte teórico, verdadeiro, de que ele, o Cristo, está entre eles. Quando a igreja está dispersa para outros lugares, o apóstolo Pedro ele escreve então essa carta para falar a esses irmãos que estão dispersos, estão distantes, são forasteiros, que perderam tudo, a respeito da provação que está chegando sobre a vida deles. Porque isso nada mais é do que uma prova de fé. A Bíblia diz que o dia do juízo começa por onde? Vocês sabem por onde começa o juízo de Deus? Quem são os primeiros a serem julgados por Deus? Quem? Os mortos? Não. Somos nós, a igreja. O juízo de Deus começa por onde? Pela igreja. Para que Deus discipline o mundo lá fora, Ele disciplina primeiro a sua igreja, para que o mundo diga, o Senhor não disciplina ela, por que vai me disciplinar agora? Então Ele começa pela igreja. E se Ele começa pela igreja, por que Ele vai começar pela igreja? Ele vai começar a igreja porque Ele quer uma igreja gloriosa, pura, perfeita. Por quê? Porque essa igreja mesma, pura e perfeita, será ela a responsável de julgar todas as coisas fora. O exemplo começa em casa, muito bem dito. Nós somos responsáveis de julgar todos os outros seres humanos que serão reprovados no dia do juízo. Nós não somente seremos os julgadores deles, mas também seremos os julgadores dos demônios, dos anjos que caíram. A igreja está responsável de julgar todos os que estão fora de Cristo, todos aqueles que se apartaram de Cristo, todos aqueles que se apartaram da lei de Deus. É a igreja que é responsável. Por isso, Deus ele vai começar o seu juízo pela igreja e começa o seu juízo pela igreja aqui nessa terra. Mas o juízo de Deus sobre a igreja traz duas coisas. Primeiro, traz separação entre aqueles que servem verdadeiramente a Deus e aqueles que não servem. Porque para uns, a provação de uma perseguição vai determinar se verdadeiramente essa fé é firme e viva ou se não é. E então, vamos supor,
está numa aprovação, todos nós aqui, sob o escrutínio da igreja, sob o escrutínio de Deus. A irmã Aurora recebe a mesma perseguição que eu. Estão debaixo da mesma aflição. A irmã Aurora permanece fiel, eu não permaneço. Nesse dia, toda a igreja saberá que o Abraão nunca foi crente. E nesse dia também todo mundo saberá que a irmã Aurora sempre foi crente. Se alguma vez tiveram dúvida a respeito da condição da fé da irmã Aurora, naquele dia já não tem mais. A irmã Aurora realmente é uma mulher de fé. Mas aquilo que eu esperava, que o Abraão fosse alguma coisa, realmente ele era apenas só palavras. Nesse dia, Deus separa verdadeiramente as ovelhas dos bodes, os fiéis dos infiéis. Mas é sempre que vai acontecer esse tipo de perseguição? Não é sempre. Tanto é que a gente vive em paz nos dias de hoje, entre aspas, no meio da igreja. Então, mas existem outros tipos de coisas que Deus está trazendo sobre a vida da igreja para disciplinar e para levar o seu povo ou a viver com Ele, ou a revelar dentro da igreja exatamente aqueles que não estão vivendo com Ele. E aí o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para que, quando a gente chama o capítulo de número 3, verso 15, antes de santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, santificando mesmo Ele, declarando Ele como Senhor absoluto da sua vida, dono dos teus pensamentos, dono das tuas emoções, dono da tua vontade, dono de tudo aquilo que tu tens e que tu és. Quando nós santificamos Cristo dessa forma, a Bíblia declara que o apóstolo Paulo ele diz assim mesmo, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Pedro, verdade. Desculpa com os nomes, trocando. Pedir a razão da esperança que é em vós. Qual é a justificativa dessa esperança? A gente vai falar. A justificativa de você ser perseguido e ainda continuar com a sua fé firme. Eu gosto de usar o texto de Jó, quando ele passa por todas as provações, e a mulher disse, tu ainda conserva a tua fé? Tu conserva ainda a tua fidelidade em Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, meu querido. Acaba com a tua vida, chega disso. Porque o que adiantou tu viver totalmente para Deus e no final tu está indo, uma desgraça só. Tu perdeste teus 10 filhos, tu perdeste toda a tua riqueza, tu perdeste toda a tua posição em honra, não tem mais ninguém, não tem ninguém diante de ti, nem teus amigos estão praticamente. Todo mundo fugiu. E tu ainda conserva, tu ainda louva a Deus. Que loucura é essa? Morre, amaldiçoa e morre. E aí ele diz, tu falas como uma louca. Oi. Pode ser que sim, pode ser. Eu falei com a mamãe, se eu estivesse lá, quando fizeram aquilo com Jesus, eu não deixo, eu falei, eu que você ia ser um dos primeiros. É o seguinte, hoje nós aqui, que já conhecemos a palavra e temos cada dia aprendido mais, nós temos um raciocínio que é diferente, nós não faremos o que eles fizeram, mas se nós estivéssemos lá naquele momento. Não, concordo com o senhor, eu concordo com o senhor. Uma coisa é a gente ser transformado, uma coisa é a gente ter sido alcançado por Cristo e outra coisa é a gente ainda não ter sido alcançado. A diferença entre Jó e a mulher de Jó são essas duas posições. Quem foi alcançado por Cristo permanece fiel. Quem não foi alcançado por Cristo e apenas está convencido, vai agir como a mulher de Jó. Esse é o grande ponto relevante na história do Evangelho ou na história bíblica. Se Deus alcançou o teu coração, Ele mantém você fiel. Agora, se Ele ainda não alcançou o teu coração e você acha que está caminhando com Ele, você vai dizer que é, mas na hora da prova vai se mostrar que você nunca foi. Por isso que a gente faz essa diferença. Quanto a Cristo, ninguém ficou do lado dele. Com exceção das mulheres, porque qual é a mãe que vai desistir de um filho como aquele? Não tem nenhuma mãe. Se não desiste nem do filho podre, que está todo arrebentado, está fazendo toda a loucura, ainda está lá. Imagine um filho bom como aquele. Eu vou me embora? Não.
Mas para a mulher não fazia diferença. Por quê? Porque não é a mulher que vai dirigir toda a igreja. Porque se fossem as mulheres teriam fugido. Mas a minha questão é exatamente isso. Deus escolheu os homens para dirigir a igreja, para levar e perpetuar o evangelho. Mas foram as mulheres que ficaram, porque não estava sob o peso delas essa condição de levar. Eu entendo dessa maneira, porque é exatamente essa a palavra que Deus está dando. E isso se mostra exatamente algo importante para nós, que Deus estava trabalhando tão claramente no coração desses homens para que verdadeiramente eles suportassem, depois de eles terem feito o que fizeram, retornar para Deus. Não, falou. Mas esse é o ponto. Enquanto Deus não muda o coração do homem, a gente está convencendo que a gente vai viver com ele. Mas na hora da provação, Deus mostra exatamente que todos aqueles homens que caminharam com Cristo, nenhum ficou, nenhum. O máximo que ficaram foi João. Mas ficou na surdina, né? Está entrando, ele tinha um livre de acesso que ele podia entrar no pátio do templo, onde Jesus estava sendo julgado, ele foi além do que Pedro estava, porque Pedro estava fora do pátio. João entrou, praticamente, parecia que ele tinha algum parentesco com o pessoal do Sinédrio, que ele era capaz de entrar e ver o que estava acontecendo, e ele foi testemunho ocular nesses eventos. Pedro não, ele só chegou perto do pátio, o negócio estava acontecendo lá dentro, e quando Jesus saiu, aí ele encontra com Pedro. Eu estou colocando isso porque, embora João tenha ficado até o final, ao ponto de ele dizer, olha, mulher, esse aí teu filho, eis aí tua mãe, falando para Maria e João, todavia João, ele sempre manteve isso o quê? Calado. E a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ele nunca expôs a sua vida. Ele sempre ficou na fumaça, na cortina. Eu estou lá e eu estou invisível. As perseguições podem acontecer, as coisas podem se dar, mas eu estou, nas cortinas. Tanto é que ninguém aponta João, mas todo mundo aponta Pedro, não é não? Tu não é Galileu, tu não andava com ele? Não, tu fala como é ele. Não sou eu, não conheço. Mas não tem uma palavra, e João estava mais dentro ainda. Não tem uma palavra, por quê? Porque ele fica quieto, ele não fala nada, é como se ele fosse exatamente um invisível. E não existe agente secreto no reino de Deus. Não existe, amados. Não existe. Mas ele está oculto. E ele está lá no dia da morte, do lado de Maria e das mulheres, mas está oculto, não faz nada. Se Jesus não diz aquela palavra, ele continuaria passando despercebido diante de toda a multidão e diante de todos nós, porque não estaria registrado nas Escrituras Sagradas. Mas ele diz, quando pedir para vocês, vocês podem dizer de maneira consciente a razão da esperança que há em vós. Para o dia natural e normal desse dia, de um dia de perseguição, um dia de provação, um dia difícil. Mas existe uma esperança em nós, que faz com que o juízo de o agora não se compare em nada com o juízo que verdadeiramente Deus vai determinar. É por isso que se a gente não consegue passar pelo juízo de Deus hoje, nós não passaremos no dia do juízo final. E a nossa vida toda vai ser moldada exatamente sobre um escrutínio. Todo mundo tem medo do quê? Qual é o maior medo da maioria das pessoas? A morte. É ou não é? A maioria das pessoas temem a morte. Às vezes é novo, às vezes é velho, não importa. A maioria das pessoas temem o medo da morte. Até que Cristo entra no seu coração, e quando Cristo entra no seu coração, ele abre uma perspectiva de que a morte não é o final, mas é o começo de uma grande obra. Mas a gente não quer perder os nossos. É ou não é? Não é não, Luzia? Luzia já estava na morte já aqui. Meu Deus do céu, tira esse homem de lá, levanta esse homem, traz para cá. A agonia do nosso coração. Será que ela não acredita que Cristo vai ressuscitar todos nós? Lógico que sim. Mas a angústia de perder o ente não é muito legal. Ficar sem ele, meu companheiro de anos, puxa, o que é isso? Aí a Luzia podia pensar assim, nunca pensou, mas provavelmente deve estar pensando. Era melhor que eu fosse primeiro. É ou não é?
É melhor que eu fosse primeiro, não é não? Por quê? Porque eu não sofro, ele que sofre. Por quê? Porque a gente não quer sofrer, amados, mas quer fazer o outro sofrer. Pode fazer alguma coisa. Mas isso é normal da nossa natureza. Não é que a gente seja muito mal. Mas é. Mas não é por causa disso, não. É porque a gente não quer fazer esse tipo de sofrimento, não quer passar por isso. Mas esse é o ponto que Deus está trabalhando no nosso coração para que a gente entenda que o dia do juízo, Ele revela como a gente vai andar neste mundo. Para medir as nossas consequências. Para medir os nossos atos. Ele é a régua que faz exatamente, afere todo o nosso comportamento. Amados, muitas pessoas acham que Cristo é muito bonzinho e não vai julgar da forma como a gente imagina que Ele vai julgar. Mas quem falou mais sobre o inferno e o juízo de Deus foi Ele. Ninguém fala mais sobre o inferno e o juízo, e o dia desse juízo, o próprio Cristo. Ninguém, nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos que escreveram as cartas, todas as palavras que vêm de Cristo, ela tem um tom de juízo, um tom de prestação de conta, um dia de acerto de contas. E não somente no futuro, mas no presente, quando Ele declara a sua palavra e as pessoas não acreditam. Eu não vim para julgar vocês, porque se eu viesse para julgar, eu teria vindo com poder e glória e destruído esse mundo. Eu não vim para julgar, mas vim para salvar o mundo. E a forma como eu faço para salvar esse mundo, eu declaro a minha palavra e falo para que vocês acreditem nessa palavra. Todavia, se vocês não acreditam, tudo bem, porque eu não vim julgar vocês. Mas a palavra que eu tenho dito, essa no último dia julgará vocês. Ou seja, é um juízo e não é um juízo. É um juízo por quê? Porque está se declarando a verdade, está se declarando a salvação, e a pessoa, ao ouvir a salvação, ela está ciente de que ela ou é salva, ou ela é perdida somente nessa pessoa, em Cristo. Caso ela rejeite essa salvação, não é um juízo, porque segue tua vida. Tu escolheste viver dessa forma, então segue. Escolheste rejeitar a verdade, segue. Mas quando tu morreres, o último dia, essa mesma palavra que tu disser, eu não ouvi, eu não sabia, ela se levantará no dia do juízo e declarará, você sabia, esse foi o dia, essa foi a hora, esse foi o momento. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, tu foste exposto muitas vezes à vontade de Deus, e todas as vezes tu disseste, isso não é verdade. Ou tu disseste, isso é para depois, quem sabe eu pense mais adiante para respeito disso. E toda vez que a gente protela e joga isso para o futuro, todos os nossos comportamentos se moldam exatamente a essa resposta. Se ninguém vai me julgar, a quem eu tenho que prestar conta? Ou posso fazer da minha vida o que eu quiser. Existe um ditado, vamos dizer assim, quando a gente é jovem e está na casa do papai e da mamãe. Quando a gente está na casa do papai e da mamãe, o que é que vai acontecer? Quem come do meu pirão? O que é que acontece? Obedece, né? Quem come do meu pirão também recebe do meu cinturão. Vocês sabem essa coisa, não é? Por que isso? Porque uma vez que tu está dentro da casa dos teus pais, a quem tu presta contas? Para eles. Tu quer fazer da tua vida o que tu quiseres? Pode ir. Arruma trabalho, arruma emprego, arruma casa, arruma tudo e vive do jeito que você quiser, porque na tua casa manda você, mas na minha casa mando eu. Enquanto você estiver aqui, você vai cumprir as minhas ordens. Estava conversando com o Naná, né, que é o pai da Adna, e ela disse, rapaz, eu nunca tive problema com meus filhos não, só dei uma pisa na Adna, uma vez só na vida. Eu disse, marquei para ela 9 horas da manhã, 9 horas da noite, para sair e voltar. Rapaz, deu 8 horas, a minha não estava aqui. E ela já tinha 17 anos de idade, 16, sei lá, uma coisa assim. 16. Aí ela está respondendo já ali. Aí, 9 horas da noite, nada. Que negócio é esse? Rapaz. Aí ela chegou de carro com o namoradinho dela.
entrou, era a namorada, não sei, eu acho que era, tá? Entrou, quando entrou, já pegou, puxando aqui, dei uma bicuda na porta do cara, disse, vai-te embora daqui, que agora é minha vez de conversar. Aí sentou e conversou, e deu um tarará, mas nem bateu nela, mas só falou. E ela chorou o resto da noite todo dia. Essa foi a única vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto ela estava na casa dele, ela tinha obediência a respeito desses horários. Não tinha como sair. Talvez não foi a melhor coisa que se fez, não sei. Ela está direitinho até hoje. Mas o meu ponto é que, enquanto a gente está debaixo de um juízo como esse, a gente vai obedecendo, irmãos. A partir do momento que a gente sabe que aquela casa não está debaixo daquela ordem, ou que aquela ordem não é verdadeira, a gente faz o que a gente quiser. Mamãe diz que bate, nunca bate. Ela só finge que bate. Ela vai gritar e não vai fazer nada. Esquenta não. Só ameaça. É assim que tem casa ou não? Me digam. Como é que cresce essa criança? À vontade. Não tem limite. Agora pensa numa criança, agora numa pessoa adulta, normal, não é um crianção, que não sabe que está debaixo de um juízo de Deus que está vindo sobre a sua vida e que vai julgar tudo, irmão. Ela se comporta como se ela se comportasse com a casa do seu pai e da sua mãe. Ninguém me julgou, eu faço o que eu quero e a mamãe só fala alguma coisinha. É a mesma coisa que aconteceu com Deus. Deus é tão bonzinho que vai ser que nem a mamãe. Vai falar e depois vai me deixar na boa. Vou entrar no céu e vou caminhar no céu. Não existe isso. Por isso que se a gente não entende que a gente está debaixo de um juízo de Deus, nossas ações não serão reguladas por um juízo de Deus. Porque a gente vai soltar a nossa língua e vai falar do jeito que a gente quiser. Vai agir do jeito que a gente quiser, sabe por quê? Porque não tem ninguém para dizer o que dizer e o que falar. Não tem ninguém para refrear a gente, não tem ninguém para julgar e dizer, não, vou te prender. Tu não é meu pai, nem minha mãe, por que tu vai querer me bater? É assim ou não é que as pessoas falam? Você não coloca comida na minha mesa, por que tu quer me disciplinar? Eu tinha um amigo meu que ele falava assim mesmo, que as pessoas às vezes adultas falavam, e ele dizia assim mesmo, coloca comida na minha mesa? Se ele colocar, eu posso obedecer. Mas ele não coloca, por que eu vou obedecer a ele? Então ele coloca sempre a responsabilidade de obediência por causa do pai e da sua mãe que colocava comida na mesa para ele comer. Mas todo aquele que falava com uma coisa, ele não se importava. Por quê? Porque não coloca comida na minha mesa. E não tem nada a ver com a minha vida. Não sei se isso é a explicação mais correta, mas é um ponto sério. Se não consegue estar debaixo de uma disciplina, se eu não reconheço isso, que se dane, estou nem aí, não quero saber, não me importa. E é exatamente isso que Cristo está falando sobre nós. Um dia do juízo está marcado para a minha vida e para a sua vida, e não importa se a gente acredita ou se não acredita, o juízo está marcado, e aí ele vai declarar cada um dos atos das nossas vidas. Mas se a gente não entende que isso é um juízo, que não vai haver um tipo de prestação de contas sobre tudo que a gente fez nessa terra, pouco me importa o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Eu vou seguir a minha vida. Assim como um filho que sai da casa do pai e da mãe, pense no filho pródigo que saiu, deixou a casa do pai e da mãe, e viveu uma vida bem distante, e ele fez o que ele quis da vida, sabe por quê? Porque não tem a casa do pai e da mãe para prestar contas. Enquanto a gente não está debaixo dessa autoridade, a gente não vive debaixo desse escrutínio de Deus, a gente vai fazer o que a gente quiser. A gente pode se prostituir, a gente pode matar, a gente pode falar mal das pessoas, a gente pode brigar, a gente pode fugir, a gente pode fazer as coisas que a gente quiser. Não, eu estou falando exatamente disso, do juízo de Deus. Se o juízo de Deus não está sobre nós, se a gente não reconhece isso, acabou. Porque qual é o direito da senhora pode andar com o mais certa possível, e eu, do jeito que eu quiser, qual o seu direito de me julgar e de prestar conta de alguma obediência minha ou de algum proceder melhor meu, se eu não reconheço isso? A senhora é homem como eu, tem fraquezas como eu,
não é santa como eu não sou santo. E eu estou falando de um homem ímpio. Sendo eu ímpio, não é santa. Porque basta um pecado para dizer que você não é santo. Se você fosse santo, você não pecava. Não é santo, por isso que todo mundo que diz que é santo da Igreja Católica já passou para onde? Para o céu. Aí passou para o céu, agora é santo. Mas aqui na terra, a gente é santificado? É. A gente acredita que é perdoado? É. Mas a gente não é perfeito, porque isso mostra que os nossos pecados, todos os dias que a gente comete, mostra que nós não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, somos pecadores. Se somos pecadores, não somos santos. Não, uma concepção do ímpio aqui, eu estou olhando para você, é a mesma coisa. Você tem virtudes, eu também tenho. Não, eu estou entendendo, mas eu estou colocando exatamente nesse ponto. Não importa se a gente não reconhece Deus como um dia do juízo. Acabou para nós. Acabou. E olha, embora a gente possa ter alguns pais que possam disciplinar nossas vidas numa vida mais correta, mais justa, todavia, ainda assim, eu vou tomar decisões diferentes da decisão de Cristo. Nunca será por amor a Cristo. E aqui eu vou começar a tratar conosco a respeito do juízo de Deus. E nesse juízo, quais são os aspectos que vão englobar a respeito? Como vai se dar esse julgamento? De que maneira vai se dar esses julgamentos? O julgamento é tão abrangente que ele vai cobrir, pelo menos eu citei apenas uns 5 aspectos que eu pontuei que Deus vai estar nos julgando. E depois eu vou dizer a respeito de como esses julgamentos vão acontecer com base nisso. O primeiro de todos os julgamentos que a gente vai acontecer vai ser exatamente com base na fé em Jesus Cristo. A crença central que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que aceitam Cristo como seu salvador pessoal serão julgados de maneira diferente daqueles que não o fizeram. Ou seja, vai haver um julgamento de todos? Sim, o julgamento será imparcial. Não haverá distinção entre um ímpio e um crente. Todo mundo vai estar diante de Deus. E o julgamento inicia exatamente isso. Quem creu em Cristo tem um tipo de julgamento. Quem não crê em Cristo vai ter um tipo outro de julgamento. Mas todos estão centrados na pessoa de Cristo. Porque Ele é o juiz. É baseado nele e somente nele que qual é o tipo de veredito que vai acontecer sobre a vida dos homens. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 12. Atos 4, 12. Quem achou pode ler. Não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra pessoa. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Então, o nome é e a pessoa é de Jesus. Essa pessoa que tem esse nome tem uma obra específica que leva com que uma pessoa seja salvo ou pereça. A segundo ponto que a gente pode dizer, então o julgamento começa exatamente isso. Você creu em Cristo ou você não creu? Você creu em Deus ou você não creu? Porque acreditar em Cristo é acreditar em Deus, porque Deus falou de Cristo durante todo o tempo até que Ele viesse, para que os homens pudessem acreditar o testemunho de Deus na pessoa de Jesus. Porque foi Deus que foi dando todas as profecias a respeito de que o Filho dele viria e salvaria o mundo, pagaria o preço pelos seus pecados. Mas quando Cristo veio e pagou pelos nossos pecados, a gente tem agora a oportunidade de acreditar em Jesus, que é o enviado de Deus, e ao acreditar em Jesus, acredita também em Deus, que o enviou para essa obra. Todavia, se a gente não acredita em Jesus, a gente também tão pouco acreditará em Deus, porque Deus dá o teu testemunho a respeito de Cristo, porque Ele é verdadeiramente o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, não acreditar em Cristo é não acreditar em Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem despreza o Filho, despreza da mesma forma o Pai.
Então, essa é a primeira coisa que o juízo vai acontecer, uma separação entre aqueles que acreditaram em Cristo e aqueles que não acreditaram em Cristo. Segunda coisa, as obras. Embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, as obras e as ações do indivíduo também são levadas em consideração. Elas são vistas como evidência da fé verdadeira. Abra sua Bíblia aí. Tiago. Capítulo número 2, verso de número 14. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode? Se eu disser que tem fé, mas não tiver as obras, pode, porventura, essa fé salvá-lo? Por que não pode? Se a salvação é pela graça e não pelas obras. Pode salvá-lo? Pode? Não pode. Por que não pode? É morta. Por isso ele continua: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A Bíblia é clara que a gente tinha que demonstrar amor. E a forma como a gente demonstra amor é pelas obras, não existe outro jeito. Não existe amor de palavras, irmãos. Nunca vai existir um amor de palavras. Nunca, irmão, nunca. Quem tem amor de palavras são os enganadores. São os enganadores, os espertalhões que fazem um amor de palavras, as juras de amor, e nunca falam de cumprir aquilo que promete. Por isso que se um irmão estiver necessitado, olha só, de roupa, de alimento, e você diz, vá em paz, irmão, Deus é contigo. Você está com fome, mas vá em paz. O Senhor está passando frio, vá em paz. Aquietai-vos, aquecei-vos, fartai-vos. Mas eu não te dei nada, como é que eu vou me aquecer se eu não tenho roupa? Como é que eu vou me fartar se eu só estou com fome e não tenho alimento? Vá em paz. Como é que eu posso ficar em paz? Aí ele diz, tu não dá o necessário. Qual é o proveito dessas palavras, irmãos? Qual é o proveito dessa atitude? Então ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que o apóstolo Tiago lhe está dizendo é que a manifestação da nossa fé é a manifestação das obras. O realizar dessas obras é uma comprovação que existe uma fé no nosso coração. Se não houver fé verdadeira no nosso coração, a gente não manifesta ela em obras. A gente será hipócrita. Diz que tem uma fé, mas nunca tem, porque essa fé está morta. Então, o que o dia do juízo vai revelar exatamente essas obras. Obras que não são mediante a fé em Cristo Jesus. Por causa do amor em Cristo, eu faço determinadas coisas. E esse amor que eu tenho por Cristo me leva a tomar essas decisões. Essas decisões são manifestações de obras, seja elas quais forem, são manifestações dessas obras com base na fé que eu tenho na pessoa de Cristo Jesus. Mas se eu não tenho essa fé na pessoa de Cristo Jesus, minhas obras são outras. Embora eu diga de palavras, minhas obras revelam que não há fé no meu coração nessa pessoa chamada Cristo. A terceira diz, obediência à palavra de Deus. A aderência aos mandamentos e ensinamentos da Bíblia é outro aspecto importante. Isto inclui o amor ao próximo, a integridade e prática de uma vida justa. A obediência da palavra leva a gente exatamente a ter um comportamento obediente. Mas como eu vou obedecer a uma palavra, da qual se eu não obedeço, existem punições e sanções sobre a minha vida, mas se eu acredito que não haverá um dia do juízo, então eu posso escolher determinados mandamentos e outros não, para obedecer ou não. Está dando para entender?
Se eu não tenho um dia do juízo, eu posso olhar na Bíblia e dizer, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, rejeito. Isso aqui é bacana, isso aqui está certo, mas esse aqui não. Pode tirar. O quarto, uso dos dons e talentos. A maneira como cada pessoa utilizou dons e talentos que lhe foram dados por Deus também será avaliada. Isso inclui o uso desses recursos para glorificar a Deus e servir ao próximo. Ou seja, todos os talentos, dons e talentos que Deus tem nos dado. E a Bíblia diz que os dons e talentos são dados sem arrependimento. A vocação e os talentos que Deus nos dá, os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento. Ou seja, o que Ele deu para o irmão Jorge, Ele não se arrepende de ter dado. O irmão Jorge está chegando nos 90, né, irmão Jorge? Ou já passou? Está chegando. São 90 anos já, com dons e talentos que nunca foi retirado do irmão Jorge. A irmã Aurora, da mesma maneira, já passou dos 90. A Noemi também já passou dos 90. Dons e talentos. Nunca foi retirado os talentos. Talento de ler, talento de escrever, capacidade de interpretar as coisas. Nunca foi retirado deles, até o dia de hoje. Fora as outras coisas que eu não sei que eles podem fazer. Mas em cada uma dessas coisas, Deus deu esses dons e talentos e não se arrepende de ter dado. Por quê? Porque esses dons e talentos que Deus concedeu a cada um deles, foi para que eles pudessem glorificar a Deus em toda a sua vida, realizando obras que glorificassem a Deus e servissem o seu próximo. Mas pode ser que eles nunca glorificaram a Deus e somente glorificaram a si mesmo. Nunca usaram exatamente como um serviço ao próximo, mas apenas para se beneficiar. Por isso o dia do julgamento vai ser, o que é que tu fizeste com os dons e talentos que eu te dei? Pode ter guardado, posso ter usado só para o proveito meu mesmo. Vou pegar o Samuel aqui. Samuel estava de boa lá na casa dele, tocando, ajeitando. Tinha um desejo no coração de servir a Deus com o dom e o talento que ele teve. Deus deu a ele. Dom de música. Queria alcançar as pessoas, queria ajudar as igrejas. E ele nunca falou nada comigo sobre isso. Eu disse, Samuel, vem para cá. Tu está de boa aí, Samuel? Tu está fazendo o quê? Tu vai para o vestibular? Não, vou dar um tempo aqui, não vou trabalhar com isso aí. Eu não sou muito chamado para esse negócio de escola, nesse nível. Não. Eu quero trabalhar para Deus e coisa desse jeito. Mas ele não me falou a respeito disso. Eu disse, não, eu estou vendo outras coisas. Então tá bom. Tu quer passar um tempo aqui com a gente, ensinando a igreja? Ô, pastor. Ô, tio. Vou sim. Eu vou. Mas quando o senhor quer? Para agora. Eu disse, não, para agora não. Tem o aniversário do meu pai. Quase ele diz assim, aniversário do meu pai. Pode ser em fevereiro? Eu disse, pode ser, não tem problema não. A gente espera. E quando ele chegou aqui, a gente começou a conversar e ele disse assim mesmo, eu tenho um coração voltado para as missões, para ensinar à igreja aquilo que Deus me deu, que é música. Eu posso ensinar teclado e posso ensinar violão. E por meio disso eu posso alcançar os jovens. Eu quero fazer isso. E é assim que eu quero. Mas eu não sabia de nada dessas coisas. Eu só vi em ele um talento que pudesse ajudar a igreja. Foi só isso. E eu pudesse ajudar esse menino através das palavras que Deus havia me confiado, que é das Sagradas Escrituras. E aí eu vou ensinando ele. E aí ele disse, eu tenho duas coisas. Eu vou perto do Senhor, que eu vou aprender mais da Bíblia. E aí sim eu posso servir mais a Deus com aquilo que Deus me deu. Porque é isso. Esses são os dons e talentos que Deus concedeu a ele. E ele podia fazer isso para outras coisas. Tocar no mundo, fazer. É o dom dele. Mas ele resolveu tocar para Deus, fazer glorificar a Deus e ensinar ao seu povo. Seja ele um ímpio, ou seja ele um cristão, ele está ensinando. E de qualquer maneira ele está glorificando a Deus porque está servindo o seu próximo. E o meu ponto, irmão, não é porque ele está servindo a igreja aqui. Meu ponto é que Deus nos colocou com determinados dons e talentos, e esses dons e talentos levam a gente a glorificar a Deus e a servir o nosso próximo. Mas muitas vezes a gente usa os dons e talentos somente para nos servir. E esse é o ponto nas nossas vidas. Como a gente resolve isso? Porque Deus nos dá umas certas coisas. Já viu pessoas com uma habilidade muito grande em matemática, outras habilidade muito grande nas línguas, letras, português, inglês, essas coisas? Mas você vê uma pessoa, senta na escola, aprende rapidinho, e olha, não precisa nem escrever, olha, aprendeu. E vai embora. Deu um dom e um talento para essa pessoa aprender rapidamente. O outro está se esforçando, se quebrando de estudar para ver se aprende
pelo menos fazer uma conta de somar, e esse cara já está na multiplicação, o professor nem ensinou nada disso. Ele olha para ele e diz, meu Deus, como é que esse homem... E eu estou me esforçando horas, e esse menino só olhou para a lousa, não escreveu nada e já sabe tudo. Só que esse menino, ele pode fazer alguma coisa a mais, sentar do lado daquele outro e dizer, espera aí que eu vou te ajudar a aprender. É assim, assim, assim. Vocês estão dando para entender o que eu estou querendo dizer? Que os dons e talentos nossos servem, não para nós somente, mas é para glorificar a Deus e servir o nosso próximo. Se a gente olha para isso, então tem muitos alunos que fazem, já vi, não quero nem saber, vou brincar, vou estudar. Quando eu brinco e estudo, o que eu faço com o menino que está se esforçando para tentar aprender? Eu desestimulo ele a aprender. Porque o meu comportamento leva ele a entender que não é relevante isso. Mas quando chega na hora da prova, o cara tira 10 e ele tira 0. Porque ele não conseguiu perceber que existe uma diferença de entendimento. E ele não foi capaz de ser humilde o suficiente para ensinar o seu colega. E ainda dispersou toda a sala, porque ele sabia muito. O orgulho levou ele a glorificar a si mesmo e a desprezar seus coleguinhas. É difícil. Todavia, a gente continua fazendo o nosso trabalho. Porque é isso que a gente faz. A gente serve o próximo. E glorifica a Deus com isso. Por último, ele fala sobre o arrependimento. Essa é uma grande obra. O arrependimento sincero dos pecados e a busca contínua por uma vida reta são componentes essenciais do julgamento. O julgamento, ele passa exatamente por isso. De uma pessoa entender o sacrifício de Cristo e perceber que ele não está à altura exatamente desse filho. E por entender que não está à altura desse filho, percebe no seu comportamento, na sua vida, nas suas palavras, nas suas emoções, nos seus sentidos, da forma como raciocina, que ele está muito aquém disso. E que não vai passar pelos juízos de Deus. Então só existe um único jeito, me arrepender e pedir que Deus tenha misericórdia de mim e não me leve para a cruz. Mas leve os meus pecados à cruz. E dê a vida que aquele que está na cruz venha para mim. Esse é o arrependimento. A certeza de que eu sou um pecador, porque tem muita gente que bate na boca, bate assim na mesa, bate no peito e diz, eu sou um pecador como você, eu sou um pecador. É muito lindo. Mas aí, ele não se arrepende. Ele reconhece seus pecados, mas não se arrepende. Não tem Salvador. Não tem jeito, não basta um arrependimento, irmãos. Não basta reconhecer que a gente está errado. A gente tem que aclamar pela misericórdia de Deus, para que Ele tome os nossos pecados. Porque se Ele não levar os meus pecados e não perdoar os meus pecados, não importa o meu arrependimento, isso vai ser chamado apenas de remorso. Arrependimento verdadeiro com Deus leva a gente a entregar a nossa vida para o Cristo. E a ver no Cristo eu mesmo, a mim mesmo. Que eu deveria ser punido e não fui. Cristo tomou o meu lugar. Agora, como esses 5 aspectos que a gente tem, que é da fé em Deus, das nossas obras, da obediência à palavra, do uso dos dons e talentos e do arrependimento, são apenas 5 dos aspectos que Deus vai nos julgar. Mas como Deus vai nos julgar, é baseado apenas em 4 coisas. Essas 4 coisas vão revelar todos esses 5 pontos ou todos os demais pontos que a gente pode ainda citar no dia do julgamento, no dia do escrutínio. Vamos tratar agora a respeito da pessoa de Cristo. Vamos tratar a respeito da vida do teu próximo. Vamos tratar a respeito da tua própria vida com Deus. Então, cada um dos aspectos que Deus vai pontuar, Ele vai revelar a respeito de nós 4 coisas que manifestam esses aspectos. E que são... E que muitas vezes só apenas Deus pode ver completamente, significativamente essas coisas. E quais são essas 4? Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes e as intenções do nosso coração. Por essas 4 coisas aqui, será declarado como a gente viveu com Cristo, se a gente obedeceu à palavra de Deus, se a gente usou os dons e os talentos de Deus da forma como Ele queria, se a gente se arrependeu de fato.
São essas formas que Deus vai julgar as nossas pessoas. As palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes e as intenções do nosso coração. As palavras, muitos de nós iremos ouvir intenções do coração. Intenções do coração. Ou seja, quais foram as nossas motivações para a gente falar, quais foram as nossas motivações para a gente pensar do que a gente está pensando, quais foram as nossas motivações para agir do jeito que a gente está agindo. Os pensamentos e as intenções do coração são muito internas na nossa vida. E não há ninguém que consiga sondar os nossos pensamentos. Há alguém? Só Deus. E as intenções do coração, as motivações que há no nosso coração, tem como alguém sondar? Tem não, só Deus. Mas as nossas palavras e as nossas obras, todos podem ver quando, desde que essas palavras sejam dirigidas a nós, ou estejamos nós olhando, seja as palavras ou seja as obras. Do contrário, alguém que fala uma coisa e depois, mais tarde, vem e fala no seu secreto outra coisa, não consigo ver, não consigo ouvir, não sei disso. Mas Deus, Ele ouve todas as coisas, vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Por isso Ele vai julgar nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes e as intenções do coração, com base naquilo que a gente manifesta diante dos homens e diante dEle. Sproul fala uma coisa: o julgamento final é um evento que Deus revelará a verdadeira natureza de cada pessoa. Não apenas de suas ações, mas também através de suas palavras, pensamentos e intenções de coração. John Piper, ele vai dizer assim: no dia do juízo, Deus trará à luz todas as coisas ocultas, ou seja, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém sabe, aquilo que tudo estava escondido, incluindo os pensamentos e as intenções do coração. Isso nos chama a viver uma vida de integridade e santidade, sabendo que nada está escondido aos olhos de Deus. Tim Keller, que faleceu ano passado, a justiça de Deus no julgamento final é perfeita e abrangente. Ela julgará não apenas nossas ações, mas também nossas palavras, pensamentos e intenções. Isso nos lembra da necessidade de uma vida transformada pelo Evangelho. Agora a gente vai tratar apenas das palavras. Como Deus há de julgar nós pelas nossas palavras. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Quem achou pode ler. O que ele está querendo dizer? Toda palavra frívola, sabe o que é uma palavra frívola? Algo que não é sério. Algo que não merece atenção séria. Algo que é superficial ou fútil. Ou seja, sem valor. Toda palavra que é sem valor, despretensiosa, sem querer, qualquer coisa assim. Toda palavra que proferirem os homens. Inclusive aquelas que são sem valor. Eu falei por brincadeirinha, não tem nada a ver, não. Para com isso, besteira. Toda palavra será julgada por nós, por Deus. Dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Exatamente. Eu só usei uma, e essa foi Jesus que falou, ou seja, palavras que a gente diz que não tem nem valor, não tem nem sentido, não, besteirinha. Aí o Tiago ele já vai dizer, toda palavra torpe, ou seja, toda palavra que não é boa ser dita. Palavra, vamos supor, um palavrão, palavra maliciosa, palavra de duplo sentido, palavras torpes, darão conta. Ou seja, no aspecto do mais simples, mais desprezível, ao mais horrendo das palavras dos homens, tanto um lado quanto o outro, ele cobre todo o aspecto do juízo. Porque pelas tuas palavras tu serás julgado. Ou você vai ser salvo, ou você será condenado. Só mudou o nome do bicho, né? Tá certo. Mas não importa o que seja. Todas as palavras.
Agora pense em quantas palavras você já amaldiçoou uma autoridade. Quantas palavras a gente já falou mal para nosso pai, para nossa mãe. Meu filho agora está dizendo assim, sim, é chato. A gente ri, mas no dia do juízo ele vai dar conta. Querendo gente acreditar nisso ou não, ele vai dar conta. Tendo ele falado da boca para fora ou não, é por causa da irritação dele. Ele acha que isso é mal, então é chato. Ele sabe que a palavra chato ofende. Ele sabe que a palavra chato é feio. Mas ele fala para me agredir. Isso é chato. Chato. Precisa ver os dois brigando, a Joana e ele. Chato lá. Ela está me chamando chato. Mas o meu ponto é que não existe palavras que não vai ser julgado. Se as minhas palavras todas passarão pelo crivo de Deus e do juízo de Deus, o apóstolo Paulo ele escreve, capítulo 4 de Efésios, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, que dê graça aos que a ouvem, ou seja, que levem as pessoas a agradecer pelaquilo que você fala. Aquela coisa que levem as pessoas a ouvir essas palavras. Graças a Deus que tu falaste aquilo, porque se tu não tivesse falado, meu coração estava aturpado. Eu sairia daqui desse casa diferente. Calvino comentou um versículo a respeito disso, ele diz, nossas palavras são indicadores do estado do nosso coração. Assim como o rio revela a pureza ou a contaminação de sua fonte. As palavras são as indicações ou os indicadores do estado do nosso coração. Se o nosso coração está amargurado e vai falar coisas boas, me digam. Se nosso coração está revoltado, nossas palavras vão dizer exatamente o que está no nosso coração. Por isso que Deus julga as palavras, porque Ele sabe que as palavras vêm do coração. Eu não sei vocês, mas eu já fiz isso. Falei uma brincadeira, dizendo verdade. Eu brinquei, e não quando eu não era crente, quando eu era crente. Quando eu não era crente, eu nem lembrava, nem lembro mais. Mas quando depois de crente, eu fiz esse tipo de brincadeira. Disse, não, pô, é brincadeira. Deus falou para mim, isso não é brincadeira. Tu está falando sério. Te arrepende. Porque isso não é de Deus. Isso não vem da minha parte. Às vezes a gente faz isso e mascara como se fosse uma brincadeira. Mas não é brincadeira. É sério, porque está vindo do teu coração. Você está pensando dessa forma. Você está agindo dessa maneira. Te arrepende, porque eu vou julgar tuas palavras. Não poderia ter. Por isso que quando a gente mais afasta nossas vidas do dia do juízo, de que não vai acontecer, mais esses tipos de comportamento vão se suceder. E quanto mais a gente faz isso, como diz a Escritura, um abismo vai chamar outro abismo. De maneira que a gente vai se pervertendo, mas aos olhos dos homens a gente continua homens justos, homens retos, homens íntegros, homens que cumprem as coisas da igreja, mas é apenas uma capa. Apenas uma exposição hipócrita que não é verdadeira, porque o juízo de Deus se afastou do nosso coração e a gente não acredita que isso vai acontecer. E se for acontecer, eu me preparo um segundo antes, para que Deus não me pegue de surpresa. Enquanto a gente pensa isso, seremos pegos de surpresa. Porque qual é o dia que a morte chega e bate na nossa porta e diz, hoje eu vou te levar, Lecides. Hoje, uma aurora, é o teu dia, se prepare, porque 7 horas da noite eu venho te pegar. Qual é a morte que diz isso? Não fala.
Então qual é o dia em que Cristo vai dizer assim mesmo, Lecides, uma Aurora, meio-dia, depois da escola bíblica, nem faz o almoço, porque eu vou rasgar os céus e vou pegar vocês. Me digam. Não vai dizer, não diz o dia da nossa morte, nem o dia que ele vem. Estejam prontos, preparados e ansiosos para esse dia. Porque se a gente não temer o dia do juízo, irmão, o dia que esse juízo há de vir, a gente não emenda nossas ações nessa terra. A gente vai continuar protelando. Não, é só eu resolver esse negócio, eu ajeito as coisas. Na próxima aula a gente volta a estudar esse resto. Vamos trabalhar com os nossos atos, depois com os nossos pensamentos e depois com as intenções do coração. Oremos ao Senhor.